Isso é super importante, porque eu costumo falar que o trabalho em conjunto é um trabalho melhor. A gente não trabalha sozinho. E assim, a importância da equipe multi no nosso tratamento, eu não consigo ver o meu tratamento, eu não consigo ver uma conduta neurológica se eu não tiver do meu lado o fonoaudiólogo, se eu não tiver do meu lado o fisioterapeuta, se eu não tiver do meu lado a enfermeira, se eu não tiver do meu lado a terapeuta ocupacional, se eu não tiver do meu lado a nutricionista, se eu não tiver, se eu esquecer de alguém, gente, mas assim, É muita gente. inúmeros profissionais que estão ali do lado o tempo todo, assistente social. Então, o tempo todo nós estamos conectados e a gente só funciona bem, e a gente funciona melhor quando a gente tem todo mundo trabalhando em conjunto em melhoria dos pacientes. E quando a gente fala de neurologia, isso é verdade, às vezes já causa uma aversão. As pessoas não entendem muito bem de falar, mas é muito difícil, eu acho que neurologia não é para mim. E não é assim. A neurologia é uma especialidade maravilhosa, que é muito, eu costumo dizer, até muito objetiva, porque tudo faz um sentido, aonde está a lesão, aonde é o quadro clínico. E, na verdade, eu acho que a gente tem um preconceito, a gente acaba sofrendo um preconceito antes das pessoas entenderem melhor a neurologia. Então é isso, acho que hoje a gente pode levar, se a gente conseguir atingir essas pessoas e levar mais conhecimento e, quem sabe, quebrar esse preconceito da neurologia. E quem sabe a gente, com esse bate-papo, a gente consegue desmistificar ou descomplicar, né, Ótimo. a neurologia para muita Ótimo. gente, né? Tem até colegas mesmo da multidisciplinaridade que falam assim, eu não quero seguir essa área da linguagem, que a gente, né, trabalha com afasias, disartrias, né? Ou não quero trabalhar com a disfagia, porque tudo envolve lesões cerebrais. Não quero partir dessa área. Só que, pera lá, você não vai trabalhar em nada então, né? Porque aqui está o comando, né, de tudo, desses movimentos, complexos ou não, a neurologia está ali atuando ativamente, né? Então a gente está aqui para descomplicar, gente, É isso aí. a neurologia. É uma área muito ampla que está crescendo muito, até por conta dos diagnósticos, da longevidade dos pacientes que estão cada vez mais ficando mais velhos, né, vivendo mais tempo e acabam tendo mais doenças neurológicas. Sendo assim, a gente consegue ainda ajudar mais. E é muito amplo, bem dentro da neurologia, a gente tem vários nichos para fono, né? A gente tem vários nichos para atuação, que vai desde o público infantil até o público mais idoso, então as doenças mais predominantes na classe infantil, as doenças mais predominantes do adolescente, do adulto, né, e do idoso, a gente consegue ter essa possibilidade, essa multipossibilidade de atuação do fonoaudiólogo aí. Então, pegando o gancho do que você está falando, o que seria a doença mais predominantemente no neonato, pediatria, na infância, assim? Então, se a gente colocar assim do ponto de vista hoje neurológico, uma das doenças que a gente tem mais é a epilepsia. Além da epilepsia, mas a gente tem, às vezes, até as síndromes epilépticas com afasia, né? A gente sabe que síndrome de Landau-Kleffner, a gente tem, mas tem outras doenças que a gente tem inúmeras, que tem envolvimento da fono e da neurologia. A gente tem hoje muito distúrbio de neurodesenvolvimento, né? Então, o transtorno do espectro autista, que a gente pode colocar ali numa multidisciplinaridade entre a neurologia, a psiquiatria, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos específicos da linguagem, como as dislexias, né? Então, hoje a gente tem assim, uma gama de possibilidades de tratamento e de intervenção mesmo, junto da neurologia com a fonoterapia nessas crianças, nesses infantes aí, a gente tem, e faz toda a diferença. Quanto antes a gente consegue o diagnóstico, melhor a gente tem as possibilidades de terapêutica para ter um sucesso nesse tratamento. Então vamos começar deixando os nossos ouvintes, os nossos seguidores entendendo o que é epilepsia. Então, a epilepsia, a gente tem alguns conceitos, mas assim, é uma crise de disfunção de atividade cerebral, uma interrupção da atividade cerebral normal, digamos assim, no cérebro. E ela é recorrente normalmente, ela tem que ser recorrente para ter um diagnóstico de epilepsia. Ou a gente tem duas crises epilépticas, que não necessariamente são convulsões, com intervalos maior que 24 horas para a gente diagnosticar a epilepsia, ou a gente pode ter uma crise
com uma alteração estrutural ou uma chance maior, uma alteração estrutural que causaria uma chance maior de recorrência dessas crises. Por exemplo, um tumor cerebral ou um AVC, que poderia propiciar só uma crise, já o diagnóstico de epilepsia, porque a gente sabe que isso vai recorrer. Então, a epilepsia é isso aí. E batendo um papo com você antes da gente sentar aqui, a gente estava falando de como você que está ligada nisso, até porque é uma das suas áreas de atuação e especialização, então quer dizer, você é uma referência nesse assunto, você assistindo um evento, né, na televisão de uma pessoa muito importante, e a gente pode falar aqui porque está na internet, né, esse vídeo e esse assunto, e aí eu queria que você falasse sobre... Então, eu estava contando essa história, né, que foi alguns anos atrás, numa pesagem de uma luta do Anderson Silva e com outro lutador, acho que é o Chris Weidman, e aí eles estavam, depois de uma pesagem, ele estava conversando com o apresentador do UFC, quando ele teve uma parada comportamental, teve um desvio do olhar, conjugado, eu não lembro o lado, mas teve um movimento clônico do braço, então ele desviou o pescoço, desviou os olhos e teve um movimento clônico muito breve, de segundos ali, e que ficou caracterizado para mim, por exemplo, como epileptologista, como uma crise focal perceptiva, que a consciência está preservada. Provavelmente ele já deve ter tido outros eventos, eu não sei se isso é uma história pública ou não, porque de fato eu não acompanho tanto luta assim, foi um evento isolado que eu estava passando na TV, mas provavelmente isso é decorrente das lesões, né, de traumatismo craniano da própria luta. É muito provável que seja essa etiologia. A gente não tem como falar assim, porque não sou a médica dele. Não é o seu paciente, né? Não é o meu paciente, mas isso muito provável tem essa ligação. Então, como pessoas famosas têm crises, uma outra pessoa que é super famosa, que já virou a embaixadora da Liga Brasileira de Epilepsia, que é a Camila Coelho, que é uma super influencer, Sim. que fala de moda, fala enfim, de inúmeros assuntos na internet, mas muito conhecida, que ela já publicou dizendo que tem epilepsia, que foi nossa embaixadora da Liga Brasileira de Epilepsia. E é importante as pessoas, muitas vezes, terem ideia de que pessoas famosas, de pessoas importantes, elas também têm elas também sofrem de transtornos neurológicos, porque fica parecendo que desmistifica mesmo a afecção, a doença neurológica. Faz com que as pessoas se sintam mais próximas, né? Não tira um pouco desse preconceito, dessa questão dessa antiga da epilepsia, de que era uma coisa que a gente não podia nem falar. E que como se o paciente que tem esse diagnóstico, ele tivesse que viver isolado, né? Ele tivesse que viver à margem, assim, né? Não interage, não estuda, não se comunica e está muito longe disso. Muito pelo né? contrário, 70% dos pacientes hoje das crises, das epilepsias, são de facílimo controle. Um neurologista geral, ou até às vezes um clínico geral mais que tenha mais conhecimento, consegue até controlar na unidade básica de saúde. 30% desses casos que são epilepsias de mais difícil controle. Né? Então, esses pacientes que vão precisar mais de um auxílio mais especializado, como um epileptologista, mas 70% é de fácil, esses pacientes vão ter uma vida totalmente normal e tem a possibilidade de ter exatamente todas as mesmas funções de um paciente que não tem doença nenhuma. Então, aí a gente, levando para esse sentido assim, de desmistificar mesmo e ter mais acesso de entender e sem nenhum preconceito, sem nenhum exagero, né, para esse paciente que tem esse diagnóstico, o que fazer, né? O que seria uma crise epiléptica, assim, visível, e o que fazer? Então, a gente ajudar talvez mães, ajudar talvez pais, pessoas assim, né, no seu dia a dia, que pode ter um filho ou algum conhecido, parente, alguma coisa assim. Nossa, eu acho essa pergunta, assim, extremamente importante, sabe, Gessandra, porque eu vejo isso
acontecer de forma recorrente, é uma coisa que eu sempre abordo no consultório, nas minhas consultas, e que os pacientes e que os acompanhantes, os próprios pacientes muitas vezes fazem errado, às vezes a pessoa não tem noção do que faz. Mas é diferente quando eu falo assim, o que fazer, a gente vai falar, mas quando isso acontece com um parente da gente, que a gente às vezes fica congelado e a gente não sabe por onde começar. Mas, enfim, quando a gente tem uma crise convulsiva, que é a convulsão que todo mundo conhece, que o paciente cai no chão, ele se bate e às vezes baba, às vezes pode ter liberação de esfíncter, quer fazer xixi, perdeu o esfíncter mesmo, a gente tem que às vezes é muito rápida, normalmente é muito rápida essas crises, não dá tempo da gente sair procurando uma ajuda, ao mesmo tempo ajudar o paciente. Então, se a gente tem mais alguém em casa, a gente sempre vai pedir para alguém para pedir ajuda, mas a gente vira esse paciente de lado, ou a gente consegue virar ele inteiro, ou pelo menos a cabeça, porque virando ele de lado, a gente evita a queda da língua para obstruir as vias aéreas, então a gente consegue desobstruir. Não é indicado colocar nenhum objeto dentro da boca, puxar a língua, que eu já vi Nada nada disso, porque você tem o risco de machucar o paciente e de se machucar. Porque a força que ele tem ali é uma força gigantesca. Então, involuntária, né, Mari? Ele trava normalmente a mandíbula, então é uma coisa que vai acabar machucando mesmo um dos dois ou os dois. Então, virar de lado. Se tiver alguma camisa, alguma coisa apertada, desapertar esse paciente, tirar a gravata, se for um paciente de sexo masculino, se tiver com alguma camisa apertada. Proteger a cabeça, porque a gente evita da cabeça ficar batendo, né? Tirar os objetos de perto que possam criar algum mal-estar, algum trauma ali, né? Se tiver alguma quina. Um acidente mesmo, assim, né? Enfim. E contabilizar, se possível, a crise no relógio, porque quando a gente contabiliza, a gente tem uma ideia do tanto de tempo que demora, porque parece uma eternidade. Naquela hora da emergência, a gente não consegue ter noção de quanto tempo que aquilo está durando.